Bem, pessoal, agora nós vamos partir para a nossa última aula do nosso estudo, dessa jornada de estudos a respeito do molinismo. E nessa aula eu gostaria de finalizar o nosso estudo apresentando aqui as principais objeções molinistas, ok? Ou as principais objeções ao molinismo. Antes de apresentar, é importante que eu faça aqui duas ou três importantes ressalvas. Em primeiro lugar, que as objeções que eu vou apresentar aqui para vocês, elas nem de perto tocam a superfície real das objeções. Ou seja, como o molinismo é uma proposta bastante filosófica, então algumas dessas objeções que eu vou apresentar para vocês, elas possuem uma profundidade filosófica muito maior. O meu propósito aqui é apenas introduzir vocês a essas objeções, ok? Mas à medida que você estuda, você vai perceber a profundidade não só de algumas das objeções, como também do próprio molinismo, certo? Aquilo que nós falamos aqui nesse nosso estudo sobre o molinismo, nessa nossa jornada, ainda carece, obviamente, de um aprofundamento, de uma categorização bem maior em termos filosóficos e também teológicos, certo? Em segundo lugar, é importante também que se diga que para cada uma dessas objeções que eu apresentar para vocês, obviamente que o sistema molinista ou os molinistas, eles possuem as suas tréplicas, certo? Então, é importante que você saiba que as objeções que eu vou apresentar aqui, elas já foram respondidas ou devidamente respondidas. O que isso significa? Isso significa dizer que, portanto, o molinismo, no final das contas, é quem tem razão, porque ele já deu resposta a todas as objeções? Não. Isso significa que agora cabe a você analisar o sistema molinista, analisar as objeções ao sistema molinista e analisar as tréplicas, as explicações dadas pelos molinistas, e então utilizar da sua liberdade intelectual para chegar às suas próprias conclusões, para que você defina, portanto, quem está em melhor direção para com a razão. E também, pessoal, uma terceira ressalva que eu vou fazer aqui é a seguinte, que, como eu disse a vocês no começo dessa matéria, eu particularmente não me identifico como um molinista, certo? Eu já defendi essa posição no passado, mas eu decidi, por algumas razões, inclusive, que eu irei comentar nessa aula, o porquê que eu decidi não ser molinista, certo? Mas isso também não implica, ok, que eu concorde, o fato de eu não ser molinista, isso também não implica que eu estou afirmando ou confirmando as objeções ao molinismo, ok? Então, não chegue também a essa conclusão de que nessa aula eu estou apresentando aquilo que eu acredito que de fato refuta o molinismo. Não, por que eu estou dizendo para você não pensar isso? Porque algumas dessas objeções que eu irei apresentar, como eu disse a vocês, elas já foram respondidas pelos molinistas. Algumas delas, obviamente que pelo meu critério intelectual, algumas delas eu acredito que foram corretamente e satisfatoriamente respondidas, e outras não suficientemente, ok? Então, então eu irei, durante a apresentação das objeções, eu vou comentar com vocês o porquê que eu deixei de ser um molinista, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso que você compreenda que eu não estou aqui afirmando que essas objeções de fato refutam e ponto final o molinismo, tá bom? Então, ressalvas feitas, vamos partir então para a primeira réplica, que é a questão do uso inconclusivo das escrituras. Alguns proponentes ou
alguns que replicam ao molinismo afirmam que os textos que são apresentados pelos molinistas, eles não provam a existência de um conhecimento médio e nem tampouco que Deus utiliza o conhecimento médio ou o conhecimento de contrafactuais para a elaboração, digamos assim, do seu plano. Bem, deixa eu comentar um pouco aqui a respeito dessa réplica. Essa é uma réplica verdadeira, certo? Então, de fato, inclusive quando a gente falou aqui sobre as bases bíblicas e teológicas, de fato, a única coisa que os molinistas podem demonstrar pelas Escrituras é que Deus tem conhecimento de contrafactuais e que também o mundo atual ele é contingente, ou seja, que as coisas poderiam ter sido diferentes. Isso, obviamente, já refuta, por exemplo, o fatalismo teológico, certo? A ideia de que o mundo atual era o único mundo possível porque Deus é perfeito e só haveria essa possibilidade, a melhor de todas, certo? Então isso já refuta, porque a Bíblia demonstraria ou demonstra que de fato Deus tem conhecimento de contrafactuais e que o mundo atual ele é contingente, ele poderia ser diferente, certo? Então isso a réplica realmente afirma corretamente. A questão, pessoal, é que os próprios molinistas afirmam isso. Então, William Lane Craig, nesse livro aqui, certo? O Único Deus Sábio, neste livro, William Lane Craig ele reconhece isso. Ele reconhece que a Bíblia é inconclusiva para mostrar o conhecimento médio. A mesma coisa o Ken Keathley no seu livro e também o William Lane Craig no seu debate sobre a providência divina, que ainda está para ser traduzida para o português. Então, os molinistas não têm problema em afirmar que não existe base bíblica para a sua afirmação de que Deus utiliza o conhecimento médio para a realização do seu plano. Bem, pessoal, como eu disse a vocês, eu iria comentar porque que eu deixei de abraçar o molinismo, e foi justamente nesse ponto aqui. Esse foi o ponto cartesiano para mim, foi o ponto de virada para mim. Não necessariamente o fato da Bíblia não ensinar diretamente o conhecimento médio, certo? Porque isso, por exemplo, a Bíblia não ensina diretamente que Deus são três pessoas em uma só essência. Isso é tarefa teológica, isso é construção teológica. Também a Bíblia não ensina que a natureza divina e humana de Jesus estão unidas hipostaticamente. Isso também é tarefa teológica. Então, em si, não existe problema no fato da Bíblia não ensinar diretamente uma coisa, ok? Agora, isso nos coloca em uma posição em que você precisa julgar se uma determinada construção teológica e filosófica é de fato necessária. Então, a pergunta que se faz é: a soberania de Deus e a responsabilidade humana precisam realmente ser filosoficamente ajustados? É necessário que se dê uma afirmação racional para a compatibilidade dessas duas doutrinas? Bem, eu particularmente penso que não. E eu penso que, uma vez que você constrói um sistema, como é o caso do molinismo, você acaba prejudicando a sua exegese, a sua interpretação bíblica, porque você vai agora tentar encaixar todos os textos bíblicos à luz desse sistema. Então eu particularmente penso que a melhor metodologia teológica é quando você deixa os textos falarem por si mesmos. Então, os textos que afirmam uma soberania absoluta de Deus, você afirma a soberania absoluta de Deus. Mas os textos que afirmam que o ser humano tem liberdade, como, por exemplo, em uma determinada circunstância o homem pode cair na tentação ou refrear-se de cair,
Então, claramente, a Bíblia ensina que o homem tem liberdade, então você afirma a liberdade, ok? E aí surge a pergunta, como é que eu concilio essas duas verdades? Você não precisa conciliar, ok? Essas são verdades que não são contraditórias. A única razão para tentar conciliar essas duas coisas seria por uma razão apologética, ou seja, na questão do problema do mal, na questão daqueles que nada ouviram. Então aí você busca uma explicação racional para tentar dar uma saída para isso. Mas eu acredito, pessoal, que às vezes a gente paga muito caro por essa razão apologética, certo? Então eu acredito que a gente pode muito bem devolver a pergunta para aqueles que estão objetando, fazendo a sua réplica, e perguntar, pedir para eles darem uma explicação melhor, certo? Então, por exemplo, sobre o problema do mal, você pode muito bem pedir para a pessoa explicar como é que ele lida com o mal que existe, sendo que Deus não existe, certo? Pelo menos no cristianismo, na fé cristã, nós sabemos que Deus existe, o mal existe e que Deus irá vencer o mal. Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Enfim, existem saídas apologéticas que não precisam envolver essa afirmação racional toda do molinismo, certo? Então foi nesse ponto aqui que eu decidi, como eu falei para vocês anteriormente, montar o paradoxo no palco, ok? Aceitar o paradoxo e aceitar que eu não tenho todas as explicações, ok? Agora, vamos para as próximas réplicas. A réplica de número 2 é a principal réplica que é utilizada filosoficamente contra o molinismo. William Lane Craig, no seu site Reasonable Faith, ele define assim a objeção de base, ou grounding objection. Ele diz que essa objeção afirma que não há contrafactuais verdadeiros, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, que não há contrafactuais verdadeiros concernentes ao que as criaturas fariam livremente, pois não há nada que torne estes contrafactuais verdadeiros. Visto que eles são contrafactuais, não há base, ou seja, não há um fato, ok? Não há um fato bruto, um objeto, uma base que sustente o valor de verdade dessas proposições anteriores ao decreto criativo. Se eles não são verdadeiras, se elas não são verdadeiras, certo? Elas não podem ser conhecidas por Deus. Deixa eu explicar aqui essa objeção para você. Note que essa é uma objeção bem elaborada, certo? Aqui, basicamente, a pessoa que está tentando objetar ao molinismo está afirmando o seguinte: se são contrafactuais, então eles precisam ser contrários ao fato. Mas, se os fatos são concernentes ao mundo que Deus criou, então Deus só pode conhecer contrafactuais depois de realizar o seu decreto criativo, depois de definir quais são os fatos reais. Porque é só apenas a partir destes fatos que Deus pode saber os contrafactuais, ok? Então, afirmar que existem contrafactuais verdadeiros antes do decreto criativo significa, então, que não há base nenhuma para afirmar que estes contrafactuais são verdadeiros, ok? Essa é uma objeção muito elaborada, certo, pessoal? Eu não tenho condições aqui de elaborar tanto a objeção, porque ela depende de um conceito de verdade, ou seja, o que torna algo verdade ou não. Ela depende também da ideia do valor de verdade de uma proposição e como essa proposição pode ter um valor de verdade. Mas é importante que você saiba
que molinistas como Thomas Flint, Alvin Plantinga e o próprio William Lane Craig já ofereceram explicações. No livro Middle Knowledge, que eu indiquei para vocês no começo dessa matéria, tem um capítulo inteiro onde o John Lang lida com essa objeção, ok? E é importante que se reconheça que essa é a principal objeção. Muitos calvinistas, por exemplo, eles não creem no conhecimento médio por causa dessa objeção. Então, se você é calvinista e procura uma boa réplica para o molinismo, aqui está a sua direção, ok? Aqui é uma réplica filosófica bastante elaborada. Em terceiro lugar, a terceira réplica, aqui é uma réplica vindo mais do teísmo aberto, certo? E também do tomismo, tanto do teísmo aberto como dos tomistas, é que no molinismo Deus se arrisca e ou é passivo. Então, os teístas abertos, como William Hasker, eles afirmam que ao necessitar consultar as possíveis decisões dos homens, Deus se arrisca ao se ver limitado à galáxia de mundos viáveis a ele. O que essa objeção está querendo dizer? Que, uma vez que Deus decide que o seu processo criativo ou o seu plano ele é elaborado ao consultar o que os possíveis homens, seres humanos, agentes livres, decidiriam em determinadas circunstâncias, então Deus não tem controle sobre quais são os mundos que ele pode criar. Então Deus, ele, de certa forma, se arrisca. Ao decidir criar e ao decidir planejar a sua criação dessa forma, Deus está se arriscando, certo? E isso, por exemplo, para um calvinista, essa objeção ela não funciona para o calvinista, porque o Deus calvinista ele não se arrisca, ele simplesmente decreta e determina tudo como deve ser. E o teísta aberto, ele defende que Deus se arrisca, certo? Para o teísta aberto, Deus ele se limita e ele acaba se arriscando. Então, isso colocaria o molinismo como uma espécie de teísmo aberto. Então, muita gente, inclusive, afirma isso, que o molinismo é uma espécie de teísmo aberto, ou de neoteísmo aberto, ok? Inclusive, há teístas abertos que se consideram neomolinistas, ou molinistas modificados, por causa dessa ideia de Deus se arriscando, ok? Deus, então, estaria entregando o controle às possíveis decisões humanas, certo? Então, essa é uma objeção também muito forte, e no livro Middle Knowledge, do John Lang, ele também dedica um tempo para responder essa objeção, tá bom? Outro ponto aqui é quanto à passividade de Deus. Então, Deus estaria sendo passivo ao depender do conhecimento médio. Então, é como se Deus precisasse consultar o seu conhecimento médio, então Deus estaria sendo passivo em conhecimento. Mas como Deus ele não é passivo, ele não pode ser passivo, porque Deus ele é um ser simples e ele é ato puro, aqui usando a linguagem tomista, então Deus não pode ser passivo, Deus não pode sofrer nada. Sendo assim, o conhecimento médio não pode ser verdadeiro, certo? Então, essa é uma objeção que eu já não considero tão forte, ok? Porque o John Lang também responde a essa objeção, mas o conhecimento médio não implica em passividade divina, porque o conhecimento médio implica em Deus conhecendo, certo? E o conhecimento médio é oriundo do conhecimento natural de Deus. Então não é que Deus é passivo, Deus é ativo no seu conhecimento. Então aqui eu já não acho essa objeção muito mais forte como a anterior, ok? E em quarto lugar, alguns argumentam que no molinismo ainda existe uma forma
de determinismo. Então, qual é a objeção aqui? É que se o conhecimento médio envolve o que as criaturas fariam em uma dada circunstância, segue-se então que as circunstâncias é o que determinam as decisões humanas, certo? Então, uma vez que o molinista afirma, Deus sabe o que fulano faria em determinada circunstância. Então você pergunta o seguinte, então é por estar nessas circunstâncias que ele faria isso? Se o molinista responde que sim, então o molinista está afirmando que existe um certo determinismo. É por estar nessas circunstâncias que ele faria. Inclusive, em versões calvinistas do conhecimento médio, é defendido exatamente isso, certo? Que não é que Deus conhece as decisões, Deus conhece as circunstâncias que causam aquelas decisões, ok? E então, como Deus quer que aquela pessoa tome uma determinada decisão, Deus então cria aquela pessoa naquelas circunstâncias, certo? Mas, pessoal, aqui nesse ponto, isso aqui é uma outra réplica também, que existe o seu valor, que inclusive pessoas como Bruce Ware, Terence Thyssen e alguns outros, eles promovem, eles trabalham bem melhor aqui essa réplica. Mais uma vez, ela é respondida, ela tem a sua resposta no livro do John Lang, ok? Mas, particularmente, eu também acredito que há uma boa resposta para isso daqui, porque não é que o molinismo afirma que Deus conhece o que as pessoas fariam em determinadas circunstâncias, porque Deus sabe o que aquelas circunstâncias levariam essas pessoas, mas porque Deus conhece a essência dessas pessoas, certo? Deus conhece a natureza daquelas pessoas e, portanto, Deus sabe o que elas fariam, ok? Deus não causa essas essências ou Deus não causa essas pessoas, mas Deus as conhece, ok? Não é necessariamente as circunstâncias, mas a pessoa e o que ela decidiria naquelas circunstâncias, tá certo? Mas, como eu disse, se você trabalhar um pouco mais essa réplica, com certeza você vai encontrar aqui uma boa base de objeção contra o molinismo, tá bom? É isso, pessoal. Essas são as que acredito serem as principais réplicas. Mais uma vez, eu incentivo você a se aprofundar, procurar outras réplicas e a se aprofundar nessas réplicas aqui também, ok? E então você vai fazer a sua decisão diante de Deus, diante da sua consciência, daquilo que você entende ser o que mais reflete as Escrituras e o que mais reflete a realidade das coisas, tá bom? Espero que essa jornada tenha servido de bênção para a sua vida. Mais uma vez afirmo que se você quiser conversar diretamente comigo, tirar as suas dúvidas, me procure lá no meu Instagram. Eu terei todo prazer e vou me esforçar para interagir com você, ok? Então fique com Deus e até uma próxima oportunidade.